Graças a Deus, Senhor, seja louvado, né? Por esses belos hinos maravilhosos que acabamos de entoar juntamente com nossos irmãos. Neste momento, nós queremos cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queremos dizer, sejam bem-vindos e continue aí conosco, porque neste momento nós estaremos fazendo uma reflexão no tema 666, a marca ou sinal da besta. Estaremos desenvolvendo aqui, resumidamente, este tema, um tema bastante solicitado nos dias de hoje. Inclusive, nós fomos, de certa forma, solicitados a fazer uma abordagem sobre esse tema. E é o que nós faremos nessa noite. Mas antes, nós gostaríamos de fazer uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16 a 18. Eu até gostaria que você, ao longo desta meditação e reflexão, se você puder acompanhar aí, com a sua Bíblia aberta no capítulo 13 de Apocalipse, nós estaremos aí citando alguns textos ao longo desta reflexão. Portanto, a palavra de Deus nos diz assim: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o nome da besta, ou melhor, o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Pois bem, irmãos, nós tivemos a honra e o privilégio de participar ali com o pastor Edmilson, no seu canal Sedimentos do YouTube, em uma live onde nós abordamos alguns assuntos aí referente ao sinal dos tempos, dentro do Apocalipse e outras profecias também. E alguns fizeram algumas perguntas que não foi possível responder no dia. E uma das perguntas que nos foi feita, e nós prometemos que numa próxima live que participássemos, estaríamos aí falando sucintamente sobre esse tema, que aliás está no nosso livro. E é o que faremos neste momento. Pois bem, iniciando, é necessário que nós situemos o contexto no qual será implantado este número da besta, o temido, 666. Em que contexto histórico, em que momento da história da humanidade vai se cumprir esta profecia do livro de Apocalipse? Pois bem, no texto que nós acabamos de ler, no capítulo 13, versículos 16 a 18, já responde a esta pergunta. Ali nós já encontramos o contexto no qual este número da besta, ou esta marca, este sinal, estará sendo estabelecido no mundo. O momento histórico é quando estará sendo instituído, ou melhor, estará sendo ascenso, o império anticristão, o momento em que nós teremos aí a ascensão do anticristo, a besta que sobe do mar, juntamente com a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. É nesse contexto, então, do império anticristão que nós teremos aí esta marca, este sinal ou este número que nós lemos lá em Apocalipse 13. Portanto, este é o contexto histórico. E nós sabemos que todo governo autoritário, embora regime totalitário e déspota, muitas vezes nós achamos que esses regimes não têm lei. Com certeza ele tem as suas leis também, até para poder dar aí um verniz de legalidade aos seus atos, muitas vezes atos injustos e imorais, mas que tem leis que eles fazem para poder dar aí uma aparência de legalidade.
Aliás, o profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25, nos mostra que essas leis, no entanto, serão leis alteradas, ou seja, as leis que estiverem em vigência nesta época serão revogadas, e então se criarão novas leis, porque lá está escrito em Daniel 7, 25, que este homem do pecado, o iníquo, cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, estabelecendo um novo sistema jurídico que passará a vigir daí para frente, e geralmente com leis muito duras, com o objetivo de manter os seus propósitos totalitários e até mesmo malignos. E lendo ali no Apocalipse, nós encontramos, assim, de alguma forma, citadas algumas dessas leis que serão estabelecidas no regime do anticristo. Nós podemos citar uma delas, a primeira, é aquela que permitirá que os cristãos, os servos de Deus, que estarão aqui neste mundo ainda por esta ocasião, sejam discriminados e até mesmo destruídos. Nós lemos lá no Apocalipse 13, versículo 7, que foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, leis que estabelecerão legalmente a perseguição religiosa. Estabelecerá uma perseguição religiosa contra os seguidores de Cristo, ou seja, aqueles que não se vergam, não se prostram diante desse sistema corrupto, esse sistema anticristão. Ou seja, a igreja remanescente de Deus, aquela igreja que você lê lá em Apocalipse 14, versículo 12, né? E também em Apocalipse 17 também, ou seja, a igreja que tem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esta igreja que é a semente, os remanescentes da igreja de Deus, não se prostrarão, não se vergarão, assim como não se vergaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego diante da estátua de Nabucodonosor. Então nós vimos que nesses tempos também haverá uma semente da igreja de Deus que não se prostrará. Então haverá leis que possibilitarão esta perseguição e até mesmo a morte dos nossos irmãos em Cristo. Uma outra lei que nós encontramos também, que será instituída, ela tem como um princípio aquela lei do talião, não é? De alguma forma, aquela lei do talião que foi instituída lá em 1770 anos antes de Cristo, através do rei babilônico, né, Hammurabi, chamado Hammurabi, onde esta lei vigia sob o seguinte fundamento: olho por olho e dente por dente. E é o que nós lemos em Apocalipse, não é isto? Apocalipse 3, versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Ou seja, parece-me que o anticristo vai ressuscitar esta lei no final dos tempos para realmente instituir esse regime de terror contra aqueles que não obedecem às suas leis. Pois bem, outra lei terrível que vigorará naturalmente no reinado do anticristo é a pena de morte. A pena de morte, que hoje é uma exceção na legislação dos países, né? Só alguns países, alguns estados têm esta pena de morte, assim mesmo para crimes muito brutais. Lá no reinado do anticristo parece que esta lei vai ser uma lei muito comum, que vai penalizar as pessoas simplesmente pelo fato de elas desobedecerem o regime. Ou seja, qualquer desobediente, por qualquer razão, qualquer motivo, será penalizado com a pena da morte. É o que nós lemos no versículo 15. Como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Ou seja, o simples fato de alguém não querer se dobrar diante daquela estátua que será construída, já é suficiente para ser condenado à pena de morte.
E o interessante é que esta lei será promulgada pelo líder religioso na ocasião, ou seja, o falso profeta. É ele que vai construir uma estátua ao anticristo e vai também conceber esta lei, esta pena de morte, para aqueles que não se vergarem, que não adorarem a imagem da besta, nem o seu nome, nem o seu número. Muito bem. Finalmente, só para ilustrar as leis que nós temos ali, nós encontramos exatamente uma lei que institui esta marca, este sinal, não é? Este número 666, que é a marca, o sinal do regime anticristão. Nós até preferimos chamar não apenas de número da besta, mas de um sistema 666. Por quê? Porque envolve, entre outros aspectos, a invasão de privacidade, o controle total dos indivíduos e da economia, e bem assim, um total, vamos dizer assim, domínio sobre as questões religiosas. Haverá uma única religião, a religião anticristã. Então, é um regime, na verdade, é um sistema que visa controlar totalmente as pessoas, ou seja, um controle total, através da invasão, né, de privacidade. As pessoas não terão privacidade, serão vigiadas 24 horas. Aliás, o mundo já caminha para isso, né? Quando a gente observa aí as cidades, todas elas povoadas de câmeras de segurança para todos os lados, as repartições públicas, as residências, a internet. Então a gente já vê que as coisas caminham para esse propósito, ou seja, do controle social, da invasão de privacidade, enfim, onde as pessoas não se sentirão verdadeiramente seguras, no sentido de ter o seu lugar onde ela possa privar-se da sua intimidade. Algo acontece, não sei se vocês já leram, se não leram, eu aconselho ler, o livro 1984, do George Orwell. Ele fala a respeito deste controle total. E este 666 é exatamente isto que vai acontecer. É um controle absoluto sobre todas as atividades humanas, inclusive, evidentemente, econômica. Nós lemos lá nos versículos 16 e 18, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, olha só, ninguém escapa desse sistema, né? Pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tem três coisas aqui, né? Embutido nesse controle social, nesta marca da besta. O sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome, que nós veremos daqui a pouco o que isso significa. E o texto ainda diz que há necessidade de sabedoria, ou seja, é preciso ter entendimento para se calcular o número da besta, ou seja, para se entender o que seja isto, porque é um número de um homem e o seu número é 666. Pois bem, nós vimos aqui que nesta passagem, que aliás nós lembramos no princípio, está embutido aqui esses três itens: sinal, nome da besta ou número do seu nome, que compõem todo esse sistema do 666. Essas expressões, como nós já falamos, e que são bem destacadas aqui no texto, elas demonstram exatamente esta vigilância, esse controle total, absoluto, não é? Quando a gente vê aí os reality shows, não é? Onde as pessoas são vigiadas 24 horas dentro de uma casa e tudo mais, e as pessoas assistem ao vivo pela televisão, a gente vê aí um ensaio quase para que as pessoas vão se acostumando a esse controle total. Portanto, trata-se de um sistema que permite ao anticristo acessar a privacidade e intimidade das pessoas, com o intuito de controlá-las. Por outro lado, representa a adesão das pessoas ao sistema
para que elas possam então ter acesso à economia, ao mercado, aos serviços, ou seja, comprar e vender. Ou seja, se por um lado representa o controle total, a vigilância total, a violação da privacidade, as pessoas aceitarão isto de bom grado, desde que elas possam, ou seja, estar incluído no sistema, ou seja, poder comprar, vender, estudar, viajar, ou seja, participar da sociedade. Infelizmente, poucos irão querer ficar de fora do sistema. Infelizmente, lendo o Apocalipse, a gente percebe que é uma minoria, ou seja, uma semente, né? Um remanescente da Igreja de Cristo que vai se opor a esse sistema, não vai aceitar esta imposição, que vão ficar de fora. A maioria absoluta vai querer estar no sistema, né? Para poder aí ter acesso ao que o sistema proporciona. A exceção, portanto, fica por conta dos salvos em Cristo Jesus, que optarão pela marca do Deus vivo, conforme nós lemos lá em Apocalipse 14, 1, 22 e 4, porque nós também temos o nome de Deus vivo escrito nas nossas testas. Nós também temos o sinal de Deus, mas eles terão o sinal do anticristo. Então, nós, os cristãos, servos fiéis a Deus, nós não aceitaremos esta adesão a esse sistema, porque entendemos que ele é contra Cristo, contra Deus, e nós já temos o nosso próprio sinal, de propriedade peculiar de Deus. Todos os demais, entretanto, como nós já falamos, sem distinção de classe social, sem distinção de raça, de cor, de nível social, econômico, cultural, todos os demais, eles estarão incluídos nesse sistema e receberão esta marca, ou seja, esta impressão, ou seja, esta influência do império anticristão na sua vida. E isto incide sobre a sua mão direita, no sentido, ou seja, a mão direita, os braços, significa ação, trabalho, significa também a cooperação, ou seja, essas pessoas não apenas se sujeitarão a esse sistema, mas elas serão colaboradoras do sistema. Hoje se usa, inclusive, esta expressão, em vez de citar que a pessoa é empregado, diz é colaborador. Então, naquele dia, muitos vão aceitar, não apenas por conta de poder trabalhar, de poder comprar, vender, mas também para poder cooperar, porque elas acabam concordando e até mesmo tomando partido do sistema. Ou na fronte, que significa o intelecto, a inteligência, ou seja, a capacidade de pensar, de se determinar, não é? Ou seja, uma submissão consciente ao regime anticristão. Então, as pessoas elas serão dominadas do ponto de vista do trabalho, da ação, da colaboração, como também no aspecto intelectual, ideológico, né? As pessoas estarão totalmente, verdadeiramente submissas a esse sistema. E isso nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 17, e também Apocalipse 14, versículo 9. Você viu que no versículo 18, o texto nos chama, a profecia nos chama a atenção, que é preciso ter sabedoria, inteligência, para se calcular o número, ou seja, a marca, o sinal da besta. Lá diz, aqui está a sabedoria, ou seja, a astúcia, a engenhosidade, requer entendimento para se calcular ou desvendar o sistema. Alguns teólogos entendem que o 666 expressa a imperfeição humana, ou seja, lá diz que é número de homem.
e, portanto, revela a trindade satânica, ou seja, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Logo, se é 666, é inferior ao 777, que representa o número perfeito e que revela a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá está dito que é número de homem, ou seja, nós percebemos que não é uma coisa sobrenatural, porque o anticristo e o falso profeta serão pessoas como nós. Entretanto, usados, manipulados pelo príncipe das trevas. Mas serão pessoas, governantes, líderes humanos. E, portanto, lá diz que é número de homem, ou seja, não é uma questão sobrenatural, mas é uma coisa muito natural, ou seja, esse sistema é de invenção humana. Obviamente, aí entra a questão da tecnologia, né? Que nós já temos hoje bastante avançada nesse sistema, nesse sentido, aliás. Entretanto, além desta interpretação dos teólogos, dizendo que os 666 é o número da imperfeição, da trindade satânica, enquanto o 777 representa a perfeição divina, o número da trindade divina, né? Se nós lermos lá no versículo 17, nós podemos enxergar lá também aquilo que nos parece ser o triplo significado do 666, né? Lá diz que requer inteligência, requer sabedoria para entender. Mas o fato é que é um assunto ainda, não é pacífico o entendimento. Mas nós, lendo lá o versículo 17, nós podemos aqui extrair o triplo significado deste número 666. O que está dito lá no texto? Nós já lemos, mas vamos repetir para você poder visualizar bem esta questão. Lá está dito, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Veja aqui, 3 coisas que estão embutidas neste 666. Ou seja, a marca ou sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Se você perceber aqui, tem 3 6. 6, sinal da besta. 6, nome da besta. 6, número do seu nome. E aí, alguém pode perguntar, o que significaria então estas expressões? Sinal ou marca da besta, nome da besta e número do seu nome. Pois bem, lendo lá em Apocalipse ainda, capítulo 3, nos versículos 4 e 8, e também no capítulo 14, versículo 9, e no capítulo 20, versículo 4, nós encontramos ali referência ao sinal ou marca da besta. O que isto vem significar? Nesses versículos que nós citamos, nesses capítulos e versículos, lá diz que o anticristo e o falso profeta tem como marca, sinal, ou seja, distintivo, a idolatria. Mais precisamente, a egolatria, ou seja, a idolatria de si mesmo. Ou seja, o culto à personalidade que ele impõe a todos aqueles que estão aqui no planeta Terra, e não só aos seus seguidores, mas a todos. Ou seja, a egolatria aonde se constrói, como nós já falamos, uma estátua da besta e se idolatra a própria besta e a sua estátua. Idolatra o seu nome, não é? Idolatra tudo aquilo que vem da besta. Então, o sinal, a marca distintiva desse império anticristão é a idolatria, a egolatria, o culto à personalidade. Aliás, é muito próprio dos governantes ditatoriais. E se você lembrar, você pode verificar que todos os grandes ditadores, os governos totalitários, eles sempre adotam esse sistema, né, do culto à personalidade. Os césares romanos se consideravam a si mesmos deuses. Hitler considerava também vamos dizer assim, um líder, um guru da humanidade.
e os seus retratos eram espalhados por todos os lugares, a suástica, e assim também os outros sistemas totalitários que gostam de fazer imagens, estátuas, e as pessoas até precisam ter reverência diante disto. Bom, esse seria o sinal, a marca da besta. E qual seria o nome da besta? O Apocalipse mostra também que o anticristo e o falso profeta, eles têm, né, nomes de blasfêmias. Isso nós lemos no Apocalipse 13, 1 e 17, 3. Lá está dito que eles têm nomes de blasfêmia. E por que é dito isto? Porque o Apocalipse diz que eles são identificados e reconhecidos em razão de proferir arrogâncias e blasfêmias, inclusive contra Deus, contra o seu nome e contra o seu tabernáculo no céu. Por isso que é dito que eles têm nome de blasfêmia, ou seja, porque eles têm este hábito, né? Daniel diz que lhes foi dado uma palavra para proferir blasfêmias contra Deus. E isto é que eles fazem. Eles não apenas querem se colocar no lugar de Deus, não apenas querem ser igual a Deus, mas eles tentam desmoralizar Deus, minimizar Deus, através de blasfêmias, através de arrogância, né, contra Deus, contra o seu nome, contra o seu povo e até mesmo contra o seu tabernáculo no céu. Então, o nome da besta é nome de blasfêmia. E o número do seu nome? Os nomes do anticristo e do falso profeta estão associados a números. Por isso que o texto diz que dentro desse sistema 666, além do sinal da marca da besta, que é a idolatria, além do nome da besta, que é nome de blasfêmia, o nome da besta também está relacionado ao número. Daí o texto dizer número do seu nome. Os nomes do anticristo e do falso profeta estão associados a números. Nós lemos isso lá no capítulo 13, do versículo 1, onde nós encontramos que esses nomes de blasfêmias que eles recebem estão gravados sobre suas 7 cabeças, as quais têm 10 chifres, e sobre estes 10 diademas. Então vocês vejam que está ligado a números, a estatística, não é isso? Por isso que lá está dito o número do seu nome. Nós encontramos lá que a besta apresenta-se na sua cabeça, né? Esses nomes de blasfêmia, ou seja, nas suas 7 cabeças estão gravados esses nomes de blasfêmias. E nestas 7 cabeças existem 10 chifres, e sobre esses 10 chifres, 10 diademas. Então vocês vejam que há relação entre o 66, esse número do seu nome, com esses dados que nós encontramos aí no versículo 1, capítulo 13. Então, mais ou menos em linhas gerais, é isso que nós encontramos sobre esta questão do 666. Mas concluindo esta reflexão, nós repetimos que isto que chama-se 6666, na verdade, como nós vimos, é um sistema, é todo um sistema. Não é apenas uma tatuagem, um número, não é apenas um símbolo, não é? É um complexo sistema, como nós vimos, de vigilância, de invasão da privacidade, de controle social, de regras muito rígidas na economia, de mercado e também na questão do culto religioso. Ou seja, a implementação de tudo isso envolve, obviamente, a questão da tecnologia, como nós já dissemos. Essa tecnologia hoje que já está disponível será, com certeza, usada. Muita gente já me perguntou se isto realmente haveria relação com a tecnologia. Com certeza, a tecnologia contribui para que
isso seja implementado. No entanto, vai muito além de uma simples, como a gente pensa, e muitos pregam por aí, que vai ser, quem sabe, uma tatuagem, ou um chip, ou alguma coisa deste tipo que é implantado nas pessoas. Não. O sistema 66 vai muito além de uma simples tatuagem na testa ou na mão direita, ou um chip implantado em um desses lugares do corpo humano. Significa, na verdade, uma imposição estatal, por outro lado, uma aceitação por parte do povo, e não só uma aceitação, uma submissão e até mesmo uma colaboração, uma aceitação, uma atuação em defesa do sistema. Tanto no campo comercial, no campo intelectual, moral e até mesmo religioso, espiritual. Isso, então, é o sistema do 666. E aqui, caminhando já para o final, é óbvio que para todas estas questões o Apocalipse sempre deixa uma mensagem positiva. Não é para ficarmos assustados, não é para nós ficarmos desesperados, mas o Apocalipse foi escrito para a nossa orientação, o nosso preparo e, acima de tudo, para o nosso consolo, para termos a certeza que no final a Igreja de Cristo será vitoriosa. Mas é bom lembrarmos que a adesão ao sistema anticristão importa necessariamente em renúncia à submissão a Deus e ao seu governo eterno, abrindo mão dos valores celestiais e do direito de ser recebido no novo céu e na nova terra. Então, não podemos, a Igreja de Cristo não se vergará, porque se vergar, se submeter a este sistema, representará a sua renúncia, ou seja, aos valores cristãos, representará que a apostasia tomou conta de nós. Não podemos, de fato algum, nos vergarmos, mesmo sob as ameaças, conforme nós vimos, que serão feitas para aqueles que não quiserem se submeter. A igreja tem que perseverar firme até o fim. Aliás, Jesus Cristo, falando a uma das suas igrejas, ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então é preciso nós termos esta confiança. Por quê? Porque os salvos serão dentre aqueles que não se dobraram, ou não se dobrarão diante da besta, do seu nome, da sua estátua e nem do seu sistema. Nós vemos algo semelhante que nós já citamos no caso lá dos hebreus na Babilônia, não é? Eles não se curvaram, mesmo diante da ameaça da fornalha, não se curvaram. E o resultado foi o quê? O livramento de Deus. O livramento. O Senhor Jesus Cristo entrou na fornalha com eles e os livrou de lá. Então, a certeza da vida eterna são para aqueles que não se submeterem. É o que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 15, do versículo 2 ao 4, com o qual nós queremos finalizar esta reflexão com este lado positivo, com esse lado maravilhoso, com esta promessa maravilhosa. Nós vimos que lá está escrito o seguinte, João escrevendo, ele diz: eu vi como um mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Está vendo? Olha só, quem era este povo salvo, remido na glória, que João viu num mar como que fosse de vidro, misturado com fogo? Qual era a identidade deste povo? Era um povo que saíram vitoriosos, ou seja, pessoas que saíram vitoriosas, né, da besta, olha só, da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Ou seja,
foram vitoriosas sobre o sistema anticristão, sobre o sistema 666. E eles então estavam lá, salvos, e tinham harpas. As harpas de Deus eles tinham nas suas mãos. E eles cantavam um hino maravilhoso. Depois dessa reflexão, antes de orarmos, nós estaremos cantando também. E lá naquele dia, João viu esta grande multidão vitoriosa do sistema 666. Tinham harpas nas suas mãos, harpas de Deus, instrumentos que Deus colocou na mão deles. E eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém? Glória a Deus. Quanta diferença entre este povo e aquele que lá no começo do governo do anticristo diz que vai louvar a ele, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Diz que ficarão maravilhados, mas nós temos que ficar muito mais maravilhados, irmãos, é com a grandeza do nosso Deus. É o que está aqui, né? Quão grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Que Deus nos abençoe, que esta seja a nossa posição, para que dentre esta multidão que João viu lá no céu, tocando harpas, cantando esse cântico de Moisés, estejam eu, você e todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém.